Tio França, esse era o apelido do senhor Francisco Vanderlei, cidadão de Rio do Sul, Santa Catarina, que achou que resolveria os problemas do Brasil, ou pelo menos tornaria o Brasil um país melhor, promovendo um atentado com uso de explosivos lá na Praça dos Três Poderes. Esse cidadão detonou artefatos explosivos no seu carro, ao lado da Câmara, entre a Câmara e a Suprema Corte, no dia de ontem, e depois tentou explodir também a estátua que fica em frente à Suprema Corte, e culminou, inclusive, com o fato dele tirar a própria vida com esses mesmos explosivos. E, na verdade, o tio França, ou o senhor Francisco Vanderlei, de herói não tem absolutamente nada. As pessoas, o pessoal que está no mesmo patamar de imbecilidade ideológica promovida por essa polarização política no Brasil, já está querendo alçá-lo a um patamar de herói. De herói ele não tem absolutamente nada, nem pela sua ação e muito menos pelo resultado da sua ação. Dos resultados, né, que é o que nós vamos comentar aqui. O senhor Francisco Vanderlei, o tio França, nada mais é do que apenas mais um produto, mais um resultado dessa idiotização das massas que a gente vê acontecer no Brasil de uma forma cada vez mais intensa. Iniciou-se esse movimento com o uso da cultura, né, porque não dá para chamar a cultura brasileira de funk, de lixo visual nas de agenda woke na televisão, não sei o que, não dá para chamar isso de cultura, mas começou com esse braço cultural, digamos assim, e se expandiu com o braço político, gerando uma grande polarização política no Brasil e utilizando essa polarização para idiotizar as pessoas, a ponto que começamos a copiar no Brasil coisas que nós tínhamos orgulho de não termos no Brasil, como foi um atentado, que foi no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado, né, que a gente chama aqui no nosso canal jocosamente de Capitólio Tupiniquim, porque tem que ser chamado assim, tem que escrachar esse tipo de gente, para que eles percebam que esse não é o caminho. E agora a gente copia atos que são de organizações terroristas, né, como Al-Qaeda, Hezbollah, e temos agora o Al-Qaeda Tupiniquim também, né? Ou seja, a gente segue copiando o que não presta. E por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Vocês estão vendo que eu estou no aeroporto, eu estou saindo agora de Portugal, estou aqui no aeroporto do Porto, estou indo para a Escócia com a minha família, e eu não quis nem esperar chegar lá na Escócia para fazer esse vídeo, porque eu já percebi, vendo hoje de manhã aqui no Twitter e tudo, já percebi que tem pessoas querendo alçar esse cidadão, Francisco Vanderlei, ao posto de herói. Pelo amor de Deus, cara. O cara não tem herói, nada de herói. Como eu falei, nem pelo seu ato em si, e muito menos pelos resultados do seu ato. Porque a gente vai colher resultados muito ruins. Esse tipo de ação extremista gera apenas resultados negativos. O extremismo, nesse ponto, não é solução para absolutamente porra nenhuma de melhorar o país. Se fosse solução para alguma coisa, países onde o extremismo é característico dessas nações, desses países, seriam lugares maravilhosos para se morar, e não são. Muito pelo contrário. Então, a gente viu que o Capitólio Tupiniquim, aquela tentativa de golpe de Estado, gerou um movimento de tentativa de cercear ainda mais as liberdades nas redes sociais, de controle das redes sociais. E após uma situação como essa, logo na Suprema Corte, que hoje são os caras que mandam no Brasil, a gente sabe disso, infelizmente, não era para ser assim, mas é o que é. Eu já vou falar qual é a solução. E é muito longe de tentar explodir aquela porra, não vai resolver absolutamente nada. Mas uma ação dessa de um cidadão doente, como esse tio França, vai gerar, com certeza, vai dar a motivação que essa galera espera para cercear ainda mais
a nossa liberdade de expressão para trabalhar ainda mais no controle das redes sociais. Bom, falando desse cidadão agora, dá para perceber, hoje tá lá no Twitter, tem uma porrada de print, ele anunciando o que faria, e dá para ver que é um cidadão, aquele estereótipo claro do imbecil que é utilizado como massa de manobra por políticos. Ou seja, os políticos instigam, né, como a gente viu o pessoal sendo instigado recentemente a ir para a porta de quartéis, ficarem acampados na porta dos quartéis, como vimos os caminhoneiros serem incentivados e instigados a fecharem o Brasil, naquela época que o Brasil parou por conta dos caminhoneiros, como vimos pessoas sendo instigadas a irem a Brasília tentar um golpe de Estado. Então, os políticos instigam essas pessoas colocam a sua própria saúde, a sua própria vida em risco, e no final da história é sempre a mesma coisa. A galera que acredita nos políticos se fode, e os políticos dizem o seguinte: ó, eu não falei para fazer nada, mas na hora de falar, ó, meu irmão, minha BIC é poderosa, ó, só depende de vocês, ó, eu preciso do apoio de vocês, não sei o quê, como é que é? Um cabo e um soldado, um jipe, um cabo e um soldado, o cara... Na hora de falar essas merda, o pessoal fala, os políticos falam. Aí instigam as massas, instigam os idiotas, foram lobotomizados por essa loucura político-ideológica que tomou conta do Brasil. Eles tomam essas ações extremas e no final eles se fodem. O tal do tio França agora partiu dessa para pior, né? Porque o cara que tira a própria vida, eu não sei no que vocês acreditam, mas de acordo com a minha crença, o cara que tira a própria vida não tem uma passagem muito tranquila pro mundo espiritual. Na verdade, ele sofre bastante. O pessoal que foi lá no Capitólio Tupiniquim, já teve gente que perdeu a própria vida também. O resto da galera segue presa. Os caminhoneiros que fecharam o Brasil, um monte perdeu o emprego, um monte foi corno, porque estava lá, ficou semanas parado no meio da rodovia e a esposa liberando a periquita para os outros. Deixaram de ganhar dinheiro porque não estavam trabalhando. E no final das contas, só essa galera que se fode. Os políticos seguiram recebendo o mesmo salário, os mesmos benefícios. Enquanto isso tudo estava acontecendo, o vagabundo estava nos Estados Unidos curtindo. Então, assim, a primeira coisa que a galera tem que saber é que esses incentivos a movimentos extremistas, eles são utilizados pelos políticos como uma forma de mostrar poder para eles políticos, sendo que sacrificam o povo para tal. Então, se você entra numa onda dessa de responder... Eu estou usando aqui os exemplos mais recentes, mas a gente pode ir lá para trás também pegar exemplos da esquerda, como o negócio de Black Bloc, essas porra também, que eram bandidos iguais, e o pessoal que recebia mortadela para ficar marchando, quebrando vidraça, o caralho tomava peia da polícia. O povo sempre se fode e o político sempre se dá bem. Essa é a tônica desse tipo de relação, de instigar movimentos e realizar movimentos. Agora, vamos lá. Pelo que a gente vê nas postagens desse tal de tio França, até o pessoal resgatou aí prints de WhatsApp, tudo, ele tirando foto de dentro lá da Suprema Corte. Deixaram o lobo entrar no galinheiro, não sei o que, não sabem o tamanho das presas. Aí ele falou também que ia brincar com a Polícia Federal, ia botar bomba, não sei o que, essa porra. Percebe-se que ele planejou uma ação contra a Suprema Corte, com explosivos e não sei o que. Então vamos analisar aqui o movimento dele, o objetivo. Digamos que se ele conseguisse o objetivo máximo da sua ação, explodir a Suprema Corte com os 11 ministros dentro. Meu irmão, primeira coisa que acontecer no Brasil, o vagabundo ia travar o WhatsApp, ia travar Facebook, ia travar Twitter, ia travar tudo sob a desculpa de precisamos proteger a soberania nacional, nossa Suprema Corte está sob ataque, trava tudo, ninguém mais se fala, vamos monitorar o WhatsApp, monitorar a ligação, vamos monitorar todo mundo, grampeia todo mundo. Primeira coisa, não seria viável de fazer com todos os habitantes, mas iam agir iam inclusive entrar com projetos de lei em caráter emergencial para travar
comunicação entre as pessoas e cercear a nossa liberdade. Eu não tenho dúvida. Segunda coisa que ia acontecer, iam precisar substituir os 11 ministros, certo? Salvo engano, numa situação crítica como essa, acredito eu que seria feita a nomeação expressa de 11 ministros pelo presidente da República. Ou seja, a gente daria, e aí os juristas aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas dentro da minha ignorância jurídica, acredito eu que esse corpo político que aí está, liderado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-condenado, um cara que está destruindo o país novamente, eu acho que seria ele o responsável por, direta ou indiretamente, ainda que com a colaboração do Planalto, mas a gente sabe como é que essa colaboração se dá, né, do parlamento, através de liberação de emenda, ou seja, ele consegue o que quer, conseguiu colocar o Zanin, conseguiu colocar o Flávio Dino, né? Então, assim, direto ou indiretamente. Então, imagina dar a oportunidade para o Lula de colocar 11 novos ministros dele na Suprema Corte. Então você percebe que o resultado da ação, ainda que a ação fosse completamente bem sucedida, de acordo com o objetivo do tal do tio França, o resultado seria catastrófico. Ia piorar ainda mais uma situação que já é, por si só, ruim no Brasil. Então o caminho não é o Capitólio Tupiniquim, o caminho não é o Talibã Tupiniquim. O único caminho que existe para a melhora do Brasil é o brasileiro parar de ser massa de manobra de político e passar a cobrar os políticos. Passar a cobrar os políticos que votam a favor de colocar quem não presta dentro da Suprema Corte. Fazer pressão popular para que os senadores não aceitem colocar qualquer um dentro da Suprema Corte. Fazer pressão popular para que os nossos parlamentares, de forma geral, alterem as leis e tragam leis benéficas para o povo. Fazer pressão popular para que as imoralidades parem de acontecer. Enquanto acontece essa porra toda, semana passada saiu a notícia que o Tribunal de Contas da União fez uma contratação lá de serviço de massagem, depilação íntima e o caralho para os ministros. Aí caiu na mídia, o pessoal falou, eles cancelaram a contratação, mas iam contratar, porra. Ia ter ministro do TCU, porra, sei lá, depilando o saco e a olhota e o orgulhoso pago pela gente. Tá de sacanagem, porra. Agora, enquanto tá discutindo escala 6x1, os vereadores de São Paulo aprovaram, pesquisa aí, não acredita em mim não, aprovaram o aumento do próprio salário em 40%. A gente falando em escala 6x1, falando em necessidade de cortar os gastos do Brasil. Ontem o Tesouro IPCA bateu IPCA mais 7. Isso aí, meu irmão, é temerário para a economia brasileira, porque é um retorno, é um ROI, retorno sobre o investimento, que a maioria das empresas da Bolsa não dá. Então, para o empresário é muito mais vantajoso ele fechar a fábrica, fechar a sua indústria, vender todos os ativos e comprar Tesouro IPCA. E aí perde-se todos os empregos, o desemprego sobe, a miséria aumenta. Ou seja, estamos num momento muito crítico no Brasil. E o único caminho é fazer o que nós estamos fazendo aqui no canal há muito tempo. Que nós já fizemos desde o começo desse canal. E até por isso que eu te convido, tu que não é inscrito aqui ainda, a se inscrever e dar um like no vídeo aí, por favor. Porque, e confere a tua inscrição também, se tu já é inscrito, tá? Porque aqui a gente faz o que tem que ser feito. Cobrar político, independente do lado que o político esteja, da sua ideologia, político tem que ser cobrado. Esse é o único caminho da melhora do Brasil em relação à política. E, logicamente, isso passa por um aprimoramento pessoal de cada um de nós. Você que está assistindo, você tem que se aprimorar. Eu falo isso aqui todo santo vídeo, eu não aguento mais falar essa porra. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque tem que entrar na cabeça de vocês que o único caminho é você correr atrás do seu, você melhorar como pessoa, você melhorar como profissional, você melhorar como cidadão, você ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, você se tornar mais qualificado, aprender alguma coisa na internet, para você se tornar uma pessoa melhor. Se tornando uma pessoa melhor e mais qualificada, você se torna mais crítico e mais exigente e para de aceitar essa pataquada que vem da política só para nos ferrar o tempo todo. Então, senhor tio França, que Deus tenha misericórdia da sua alma, mas de herói não tem absolutamente nada, é apenas mais um idiota. Não é nem um idiota útil, é um idiota inútil, porque perde a sua vida
achando que faria uma grande mudança, e se é que haverá mudança, será para pior. Então, essas são minhas considerações. De qualquer forma, minha solidariedade à família dele, que não tem nada a ver com essa história, aos amigos. E, por favor, não vão por esse caminho. O extremismo não é caminho para absolutamente porra nenhuma. Tá bom? Grande abraço e os.